Julgo ou não julgo? Porque nós temos vivido hoje numa época de extremos, né? Um dos extremos vai dizer que não pode julgar, não julga, não julga, não julga, e usa normalmente esse texto, não julgueis, não julgueis, e aí você não pode falar nada diante da maior aberração, tem que ficar quieto, não pode julgar, e acaba trazendo para nós posicionamentos enfraquecidos, sem convicção, sem nenhuma posição que exalte a verdade, simplesmente fica lá, né, na internet, eles chamam de mimimi, né? Não pode julgar, não pode julgar, não pode julgar. Do outro lado já tem pessoas inflexíveis e que também julgam até a sombra, condena todo mundo e tudo é do diabo. Pessoas duras, pessoas que não expressam também a verdade, a não ser as suas próprias opiniões, e condenam tudo que vem diante de si. Então, qual é a posição bíblica? A gente julga, a gente não julga, a gente pode julgar, a gente não pode julgar. Julgo ou não julgo? Que julgamento é esse que Jesus está dizendo? O que ele está ensinando? Né? Porque se a interpretação desse texto for literal, não julgue em hipótese alguma, nada, em tempo algum, o próprio texto cai num absurdo, porque lá no final do texto ele diz para não entregar o que é sagrado aos cães, e nem pérola aos porcos. Para eu discernir o que é um cão, o que é um porco, eu tenho que julgar. Tem que ter discernimento, se é um cão, é um porco, o que é isso aí? Eu preciso julgar. Então, se a interpretação for literal, como eu faço esse julgamento? Um pouquinho mais à frente, aí no verso 15, vai falar dos falsos profetas, que nós temos que ter cuidado com os falsos profetas. No verso 15, cuidado com os falsos profetas, eles vêm vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Cuidado, como eu vou ter cuidado sem julgar? Isso é um falso profeta. Seguida aí, na mesma continuação, verso 16, vai dizer que nós temos que discernir os frutos, que pelos frutos nós conhecemos o que é falso do que é verdadeiro. Preciso julgar os frutos. Que fruto é esse? Se é fruto verdadeiro ou é um fruto falso? E se a gente voltar, né, nós estamos no Sermão do Monte, se a gente voltar um pouquinho, Jesus acabou de julgar a atitude hipócrita de oração, daqueles que oram para serem vistos, que procuram lugares onde as pessoas possam ouvi-los, e então levanta a voz e ora. Ele condena o jejum hipócrita, aquele que se posiciona, né, e tem uma atitude de, estou jejuando, está difícil, estou jejuando, mas estou jejuando. E Jesus condena também o que dá esmolas de maneira hipócrita, né? Que toca trombeta assim, olhem, vou dar uma esmola. Me observem. Ele acaba de fazer julgamentos e ele diz, olha, não façam como os hipócritas, não façam isso. Então, se não se pode julgar em hipótese alguma e nada, a própria palavra cai em completo absurdo, e a gente se vê diante, aí sim, de uma contradição. Como é que ele manda julgar, daqui a pouco manda não julgar? O que é que Jesus está ensinando? E se a gente olhar em outras passagens da Bíblia, há textos ainda mais sérios a esse respeito, porque o apóstolo Paulo nos diz lá em Gálatas, verso 8 e 9, que se aparecer um anjo vindo dos céus, ou melhor, um anjo dos céus, e pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado. Se vier um anjo, né, se os nossos queridos, os mormons tivessem lido esse texto, eles tinham fugido de lá, porque diz que veio o anjo e entregou um livro, e a interpretação do livro dos mormons, mas era contraditório ao evangelho já anunciado. Foi um anjo, e é maldito esse anjo aí. Esse anjo é um anjo falso, porque a palavra diz que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E nós temos que discernir. E a palavra diz, se o evangelho não for esse, nós temos que considerar sim, maldito. O nosso querido João, apóstolo do amor, lá na sua segunda carta de João, verso 7, diz assim, de fato,
muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Quem é o enganador e o anticristo? Aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em corpo. Esse é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. E se alguém chegar a vocês e não trouxer este ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Coisa séria, né, irmãos? Se alguém vem com um ensino que não é este, de que Jesus Cristo veio em carne para nos salvar, para pagar o preço do nosso pecado, para nos justificar, se alguém nega esta verdade, o que nós temos que fazer? Não receber nem em casa e nem saudar, porque é sinal de que somos participantes das obras deles. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti.